E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Vamos à leitura e à análise do texto. E Jesus cura um leproso. Se quiseres, podes me limpar. Quero. Ser limpo. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Vamos à leitura e à análise do texto. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiu-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. No ministério de Jesus na terra, ele não apenas salvava, mas também ensinava como salvar pessoas. O episódio aqui apresentado é conhecido como a primeira pesca maravilhosa, dentro do contexto do chamado de 2 irmãos, Pedro e André, que eram pescadores. Neste momento, Jesus tem 2 objetivos principais: anunciar as boas novas da salvação à multidão e realizar um grande sinal para aqueles 2 irmãos que seriam chamados para se tornarem seus discípulos. Ao mesmo tempo em que prega a salvação, Jesus forma novos pregadores. Eles haviam passado por uma experiência estranha. Durante toda a noite lançaram as redes e não apanharam nenhum peixe, mesmo sendo especialistas. Aqui vemos uma característica constante do chamado de Jesus, que permanece até os dias de hoje. Pessoas que, mesmo sendo especialistas naquilo que fazem, começam a experimentar fracassos inexplicáveis, sem causa aparente. Isto pode ser uma clara interferência de Deus, justamente naquilo em que mais confiamos, apontando para um novo momento em nossas vidas. Um tempo em que Ele nos chama a entregar toda a nossa confiança a Ele. Porque, a partir desse ponto, faremos coisas extraordinárias em seu nome, mas dependeremos completamente de Jesus. E foi exatamente o que aconteceu.
sem saber que tudo já fazia parte do plano de Deus, Jesus, apertado pela multidão, se aproxima dos irmãos que estavam tristes e desanimados pela frustração em seu trabalho. E Jesus pede o barco emprestado para continuar pregando com segurança. Aqui já percebemos um princípio do reino dos céus. Todos os acontecimentos possuem dois níveis de compreensão: o fato em si e o que ele representa. Em outras palavras, o que é e o que representa. Essa é uma chave que devemos aplicar a todos os fatos descritos nas Escrituras. Um exemplo. Fato. Pedro e André emprestam o barco. Representa entregar suas próprias vidas simples e comuns para que Jesus as utilize em seus propósitos. Um segundo fato. Eles são pescadores, especialistas em tirar peixes do mar e colocá-los no barco. Representa. Estão sendo chamados para tirar pessoas do mundo e conduzi-las à salvação. Como em um grande barco, semelhante à Arca de Noé, livrando-as de um juízo futuro. Fato 3. Jesus ordena que lancem novamente as redes. Eles obedecem e apanham muitos peixes, garantindo o sustento da família. Representa. A partir daquele momento, o Senhor supriria todas as necessidades e, como discípulos, ao confiarem plenamente em sua palavra, passariam a alcançar muitas vidas. Porque esse milagre da salvação é dele, e o homem, sem ele, nada pode fazer. Após essa prova da parte de Deus, eles deixam tudo, abandonam as redes e seguem a Jesus. E imediatamente começam a testemunhar outros sinais, como a cura de um leproso. Se quiseres, podes me limpar. Quero ser limpo. E agora, um pequeno filme resumo para fixar o aprendizado e agradecer pelos milagres que temos recebido do nosso Salvador. Você já trabalhou duro, fez tudo certo e mesmo assim não teve resultado? Foi exatamente assim que Pedro se sentiu. Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Cansado, frustrado, sem resposta. E é nesse momento que Jesus aparece. Jesus entra no barco e começa a ensinar. Depois de falar à multidão, Jesus olha para Pedro e diz: avança para águas mais profundas e lança novamente as redes. Mas Pedro sabia de uma coisa: aquilo não fazia sentido. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele obedece, o impossível acontece. A rede começa a se romper. Os barcos começam a afundar. Pedro não comemora, Pedro se prostra. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então Jesus diz algo poderoso: não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. E logo depois, um homem cheio de lepra se aproxima. Se quiseres, podes me limpar. E Jesus faz o inesperado. Ele toca. Quero ser limpo. O mesmo Deus que enche redes também cura feridas. E ainda hoje, ele continua chamando